Olá, irmãs e irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam sobre todas e todos vocês. Gostaria de iniciar esta mensagem com uma oração. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos externar aqui a nossa gratidão, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Queremos, ó Deus, também consagrar a nossa vida ao Senhor, dedicar todo o nosso ser, louvando ao Senhor pelas bênçãos recebidas e principalmente porque o Senhor caminhou conosco durante este ano. E queremos renovar a nossa esperança em Ti, pedindo, Senhor, que o ano de 2022 seja abençoado para todas e todos. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Caras irmãs e caros irmãos, é um imenso privilégio estar aqui com vocês nesta noite. Gostaria de, em primeiro lugar, fazer menção do texto bíblico que se encontra lá no Evangelho de João, no capítulo de número 14, no versículo de número 1, quando Jesus diz aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Vou preparar-lhes um lugar. Diante desta afirmação de Jesus, eu fico com a primeira parte da mensagem que diz: não se preocupe o vosso coração. E nós, diante daquilo que vivemos, às vezes preocupamos o nosso coração. E se fizermos aqui lembranças, um apanhado das nossas lembranças, melhor dizendo, de todo o ano que passamos, poderíamos então olhar e perceber, separar momentos em que o nosso coração se alegrou, o nosso coração pôde experimentar momentos bons, e podemos recordar também, com o nosso coração, momentos de muita angústia, de sofrimento, de dores. E é diante desta realidade do ser humano que evocamos o texto bíblico para trazer ao nosso coração a esperança. A esperança de que com Jesus nós podemos passar pela nossa vida com a garantia da sua presença e da sua direção. O Senhor Jesus jamais nos abandona. E é isso que Ele quer trazer ao coração, ou aos corações dos discípulos que estavam ali com Ele, a fim de que, no momento da sua despedida, no momento da sua partida, eles não ficassem desesperançosos. E é por isso que Ele traz palavras que procuram renovar no coração dos seus seguidores e seguidoras a esperança. E eu quero com vocês nesta noite, nesta breve mensagem de final de ano, destacar exatamente esta palavra de esperança que o Senhor Jesus nos dá diante da realidade que acabamos de falar para vocês, ou seja, diante das adversidades e diante das questões de alegria que temos. O que nos espera 2022? Não sabemos. O que nós sabemos é que 2022 há uma certeza para o nosso coração. O Senhor Jesus está conosco, seu Espírito habita em nós e Ele tem preparado um lugar para nós. Portanto, compete a nós, caros irmãos, caras irmãs, caminhar
na palma das mãos do Senhor Jesus, seguros de que o Senhor nos conduz diante daquilo que nós vivemos. E quero lembrar os irmãos e irmãs que 2021 foi um ano muito atípico, foi um ano em que nós tivemos aí situações em que nossos irmãos, nossas irmãs passaram por momentos de dificuldade, de saúde, de trabalho, nas suas finanças, no seu sustento, e o Senhor caminhou com a sua igreja. Caminhou com a sua igreja, Ele nos abençoou, Ele trouxe para nós a certeza de que, embora os dias sejam difíceis, Ele não nos abandona. Ele demonstrou a sua fidelidade, Ele demonstrou a sua provisão, Ele demonstrou a sua proteção, Ele demonstrou a sua solidariedade, Ele demonstrou o seu amor, Ele demonstrou o seu cuidado, Ele demonstrou a sua misericórdia, Ele demonstrou a sua graça, porque nosso Senhor Jesus é aquele que nos faz promessas e as cumpre. E Ele cumpre a promessa de caminhar conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Então, é diante desses momentos de adversidade que fortalecemos então a nossa fé no Senhor para dizer: Senhor, muito obrigado porque o Senhor caminhou conosco. A sua destra nos abençoou. Por outro lado também, podemos lembrar das questões que o Senhor nos abençoou, a nossa família, que Ele abençoou aqueles que os nossos familiares, Ele abençoou a sua igreja, Ele continua abençoando a sua igreja, Ele continua trazendo para o nosso coração a certeza de que mesmo que nós não saibamos o que há de acontecer com os nossos próximos passos, ou os próximos passos da nossa vida, Ele com certeza já sabe. E Ele estará ao nosso lado para nos acompanhar, para nos orientar, para nos abençoar e para trazer sobre a nossa vida aquilo que Ele tem para cada uma e cada um de nós. 2022, nós esperamos que ele seja um ano de bênção para a nossa vida espiritual, como pessoas, discípulos e discípulas que servem ao Senhor Jesus. Homens e mulheres que estão comprometidos e comprometidas com Ele, homens e mulheres que estão dispostos e dispostas a servi-lo com todo o seu coração. Ele, com certeza, há de trazer para nós aquilo que nós precisamos fazer enquanto igreja. E enquanto pessoas que servem ao Senhor Jesus, à sua igreja e ao seu reino. O Senhor Jesus há de trazer bênção também para as nossas famílias, para aquilo que muitas vezes ficou aí pelo meio do caminho, pela própria questão que nós já falamos, das dificuldades. Talvez seja o ano de retomar alguns processos e algumas questões familiares que com certeza podem trazer alívio para a nossa alma e ser uma bênção para a nossa família. Um projeto que ficou aí atrasado, que ficou aí engavetado, que ficou aí momentaneamente parado, mas que agora pode ser retomado, e essa é a nossa esperança. Que 2022 seja um ano de retomada para a nossa família, para a nossa vida, para a nossa família, e que esses planos, eles então se concretizem para a honra e glória do Senhor Jesus. E ele também, 2022 é um ano de retomada para a sua igreja, para as nossas famílias que se reúnem em torno da palavra do Senhor Jesus. E este ano de retomada como igreja é um ano que nós então vamos retomar os nossos processos, nos nossos ministérios, nas questões da nossa vida, nas questões que envolvem a igreja do Senhor Jesus como um todo. É um ano que
promete para nós, caros irmãos e irmãs, ser um ano de um grande recomeço, ser um ano de uma grande retomada, ser um ano com grandes desafios, enormes desafios, mas que com certeza haverá também inúmeras bênçãos para a honra e glória do Senhor Jesus. Haverá bênçãos para a nossa vida enquanto discípulos e discípulas de Jesus, haverá bênçãos para a nossa família, haverá bênção para a igreja do Senhor Jesus. Isso é o que nós esperamos. Então, nesta mensagem de final de ano, deste final de 2021, que há poucas horas você com a sua família aí reunidas ou reunidos, poderão se cumprimentar. Eu gostaria de propor também que você orasse comigo neste instante e que no exato momento que você estiver na passagem deste ano para 2022, você possa dizer com o seu coração, assim como o profeta Samuel nos ensinou: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Com paz no coração, quero adentrar 2022 crendo na promessa do Senhor Jesus. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Esta é a nossa esperança. Esta é então a renovação da nossa fé, é o fortalecimento da nossa fé e a renovação da nossa esperança, que nos faz então caminhar, nos movimenta, não nos paralisa, porque queremos adentrar então 2022 como homens e mulheres com o coração renovado na sua esperança, em movimento, não mais paralisados, não mais com medo, não mais numa circunstância em que nós não sabemos o que vai acontecer, como realmente nós não sabemos, mas com uma certeza de que as situações da nossa vida e as situações como pessoas, família e igreja estão então retomando as suas atividades e o caminhar da sua vida. E eu queria deixar então esta mensagem, caras irmãs e caros irmãos, para vocês e para as suas famílias. Que neste 31 de dezembro de 2021, você possa encher o seu coração de esperança. E falo isso com todo respeito àqueles e aquelas que perderam seus entes queridos. Foram momentos muito difíceis, foram momentos de grande angústia e de pessoas que ainda estão passando por um processo de luto. A esses irmãos e a essas irmãs, a nossa solidariedade e o nosso respeito. E para todos nós, que nós então prossigamos, renovando no Senhor a nossa esperança para a honra e glória do Senhor Jesus. Gostaria então de orar com os irmãos e as irmãs. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos, Senhor, a nossa vida diante do Senhor. Colocamos a vida daqueles que ainda sofrem, Senhor. Sofrem porque perderam algum ente querido. Que a tua boa mão seja com eles como tem sido até agora. Que eles continuem a sentirem-se amparados e amparadas pelo Senhor. Oramos, ó Deus, por aqueles que sofrem, aqueles que estão doentes, aqueles que estão passando por algum tratamento, pelas suas famílias e que estão reunidos aqui e que fica uma questão no coração: como será o final desse tratamento? O que espera? Senhor, a esses a nossa solidariedade, a esses e essas pessoas enfermos e enfermas, que a tua destra de companhia os abençoe juntamente com seus familiares, e a nossa oração por eles é que eles sejam curados e curadas em nome de Jesus. Para aqueles que estão desempregados, que as portas de emprego se abram. Para aqueles que estão passando necessidade, que a tua igreja seja um canal de bênção sobre a vida deles e delas. E para aqueles e aquelas, Senhor, que estão, enfim, com algumas questões ainda pendentes
que estas questões sejam resolvidas pelo Senhor. Oramos, ó Deus, pelos pais ansiosos por resultados de vestibular dos filhos. Abençoa, abre as portas, segundo a tua vontade. Abençoa, Senhor, enfim, a tua igreja. Abençoa as nossas famílias. Muito obrigado, porque o Senhor tem nos livrado do mal. Que o Senhor continue a nos livrar do mal e a conceder sobre o teu povo a bênção sobre todas e todos. Que o Senhor abra as janelas dos céus com bênção sem medida para a vida do teu povo. E que eles desta forma, Senhor, sintam-se abençoados e abençoadas pelo Senhor. Que 2022, Senhor, seja um ano de vitória para a vida do teu povo. Que o Senhor continue a nos livrar do mal, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Esses são os votos da Segunda Igreja Presbiteriana Independente de Assis. Deus abençoe todas e todas. Feliz Ano Novo.